abrirmos a palavra do Senhor nessa noite, nós vamos ao Senhor em oração, rogando a Deus sua graça sobre nós, sobre a sua igreja, rogando a Deus pelas nossas vidas, rogando pelo povo de Deus, pedindo que Ele possa nos santificar, nos pastorear, nos livrar do mal perverso que é a idolatria, e que Ele possa nos dar cada dia não só uma adoração pura, mas primeiramente um coração puro, um coração então que foi purificado por Cristo e que purificado então oferece ao Senhor um louvor agradável, adoração agradável a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome pelo privilégio do culto, da adoração ao Senhor, porque nós hoje já confessamos os nossos pecados, já cantamos ao Senhor, já ouvimos a Tua palavra sendo lida, e por isso, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque isso já nos edifica, nos abençoa e certamente glorifica o Teu nome. E nesse momento, Senhor Deus, continuando o culto ao Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos colocar esta igreja local diante do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir, ó Pai, pela santificação desta igreja, para que a cada dia essa igreja cresça no temor do Senhor, na fé, na verdadeira esperança em Cristo. Que essa igreja, Senhor Deus, possa ser liberta da idolatria. Que o Senhor nos liberte os nossos corações da idolatria que muitas vezes habita em cada um de nós. Que o Senhor Deus purifique os nossos corações, para que com os corações purificados por Cristo venhamos oferecer louvor e adoração agradáveis ao Senhor. Ó Deus, nos livra, ó Pai, de nutrir em nossos corações sonhos, planos, desejos, anseios que tomem o Teu lugar. Ó Deus, não permita que nós venhamos nutrir em nossas vidas pessoas, coisas, objetivos que tomem o Teu lugar. Que o Senhor Deus possa ser o único Rei soberano sobre esta igreja, sobre os nossos corações. Que o Senhor Deus possa reinar plenamente entre nós e em nós. E que assim, Senhor Deus, como o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Rei soberano, o Senhor possa fazer a Tua vontade em nós e através de nós. Que o Senhor Deus abençoe a Tua igreja. Que o Senhor santifique a Tua igreja. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Essa noite nós iremos meditar num texto deste livro, Êxodo capítulo 32. Nós ainda não iniciamos a nova série que faremos nos domingos à noite. Eu quero antes disso trabalhar alguns textos com os irmãos. E hoje nós trataremos de Êxodo capítulo 32, onde nós não trataremos de todo o capítulo, mas trataremos especificamente dos primeiros 6 versículos desse capítulo. Êxodo capítulo 32, e nós iremos tratar do versículo 1 até o versículo 6 desse capítulo, com a graça do Senhor. Êxodo capítulo 32, ouça com fé, com atenção, o que diz a palavra do nosso Deus. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres
e de seus filhos, e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, desta vez pedindo graça e capacitação para compreendermos a palavra que nós acabamos de ler. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor graça para compreendermos a Tua palavra. Que Cristo, aquele que nos liberta da nossa idolatria, seja revelado nessa noite, para a honra e louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Certamente você já ouviu aquele ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Normalmente nós utilizamos esse ditado para descrever como muitas vezes nós tentamos fazer alguma coisa nas pressas ou resolver algo nas pressas e não sair da forma que nós queríamos, e aquilo não sai tão bem, não sai tão bonito, não sai tão organizado e assim por diante. São muitos os exemplos de como, de fato, a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu gostaria de ver com os irmãos, nessa noite, um outro ditado. Na verdade, eu não sei se é um ditado, mas eu creio que faz muito sentido, que é verdade. Nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu quero que a gente ouça nessa noite que a pressa também é inimiga da fé. Nós vemos isso no texto dessa noite. A pressa dos israelitas fazem com que eles caiam no pecado da idolatria. A fé mancha o relacionamento deles com o Senhor. A fé, de fato, é atrapalhada pela pressa desses homens, dessas mulheres, e por causa da pressa, então, eles preferem abandonar o Deus verdadeiro e a adoração ao Deus verdadeiro pelo desejo dos seus próprios corações. Quando nós estamos apressados demais para fazer a nossa própria vontade, normalmente nós abandonamos a Deus, abandonamos a vontade de Deus e fazemos as coisas do nosso jeito. E, em geral, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, às pressas, elas não saem bem feitas, pelo contrário. O resultado, muitas vezes, é a idolatria. Nós acabamos de ler um texto do livro de Êxodo. Como os irmãos sabem, o livro de Êxodo é o segundo livro dessa coleção principal do início da palavra de Deus, né? Que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde nós temos esses 5 livros que foram escritos por Moisés, e Êxodo é o segundo desses livros. Êxodo significa saída, significa partida, e esse nome foi dado justamente porque esse livro descreve a saída, a partida do povo de Israel no contexto do Egito. Nós sabemos que Israel passou 400 anos debaixo da escravidão no Egito, e Deus então, no livro de Êxodo, levantou um homem chamado Moisés para ser o seu instrumento e libertar esse povo. E pensando então nessa história de libertação, nós podemos entender que esse livro de Êxodo se divide em 3 grandes partes. A primeira parte, que conta o período onde Israel ainda estava no Egito, quando Moisés vai falar com o povo, quando Moisés fala com Faraó, até a saída do povo do Egito. A segunda parte, que começa a partir do capítulo 13 e vai até o capítulo 18, descreve o início da caminhada do povo de Israel no deserto, começando na saída do Egito, chegando até o deserto do Sinai, onde Moisés então sobe no Monte Sinai. E quando Moisés então chega no Monte Sinai, começa a terceira grande parte desse livro, a partir do capítulo 19, quando Deus então chama Moisés para o Monte Sinai,
para ali naquele monte falar com Moisés e através de Moisés falar também com o povo. E essa última parte, quando Deus fala com Moisés, ela pode então ser dividida em outras grandes partes ainda. Primeiro, no capítulo 19, do 19 até o capítulo 24, Deus faz uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. Deus fala com Moisés, Deus entrega a sua lei a Moisés e Deus chama o povo para fazer parte de um relacionamento com ele, parte de uma aliança com ele. A grande questão, irmãos, é que nessa aliança, a partir do capítulo 25 até o capítulo 31, Deus começa a ensinar o povo como eles deveriam adorar e como eles deveriam louvar o Senhor. Ou seja, no capítulo 19, Deus chama Moisés para o monte. No capítulo 20, Deus entrega a sua lei a Moisés. Então, no capítulo 24, Deus faz aliança com o povo. E a partir do capítulo 25, Deus começa a ensinar o povo como deveria ser o culto e a adoração a Ele mesmo. O grande problema, então, é que nós temos uma separação no livro de Êxodo entre as instruções de Deus para a adoração, como eles deveriam construir o tabernáculo, o que eles deveriam fazer, e o passo de fato de fé dos israelitas de cumprirem as ordens do Senhor. Primeiro Deus diz, o tabernáculo tem que ser feito assim, assim e assim por diante. Mas é só depois de alguns capítulos que Israel começa a fazer o que Deus disse. E o que está então entre a ordem e o cumprimento? O que está entre a ordem e o cumprimento é justamente o episódio do bezerro de ouro, é o episódio da quebra da aliança e o episódio onde o povo transgride a palavra de Deus e o culto a Deus. Ou seja, o grande obstáculo entre a ordem de Deus sobre como ele deveria ser adorado e o cumprimento dessa ordem é justamente o pecado do povo, é a quebra da aliança. O que nós vemos, porém, é que o povo sim quebra a aliança por meio da idolatria, mas Deus é o Deus que perdoa e que através de um mediador, nesse caso Moisés, derrama a sua graça e o seu perdão. O que nós vamos ver hoje, então, é a primeira parte dessa grande pausa nas instruções de Deus. Nós veremos, então, o episódio do bezerro de ouro, o famoso episódio do bezerro de ouro. E nós aprenderemos, através desse episódio, que a idolatria é um mal sutil que corrompe os nossos corações e que corrompe o nosso relacionamento com Deus. A idolatria é um mal que corrompe os nossos corações e que corrompe o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que a idolatria corrompe os nossos corações. Veja que o capítulo 32, irmãos, começa com uma revolta do povo. O povo se revolta por uma razão. Moisés estava ausente. Veja o versículo 1 do capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Como nós podemos observar, irmãos, logo nesse primeiro versículo, a revolta do povo é por causa da ausência de Moisés. Nós lembramos, acabamos de falar que no capítulo 19, Moisés sobe até o Monte Sinai para falar com Deus. Ainda no capítulo 24, depois, Deus ordenou que Moisés subisse outra vez. Moisés sobe uma vez no capítulo 19, depois ele desce, fala com o povo, e no capítulo 24 ele sobe de novo para estar com Deus. E nós devemos lembrar que só quem subia era Moisés. O povo não podia subir no monte. Na verdade, o povo não podia nem mesmo tocar no Monte Sinai. E por causa da ausência, então, de Moisés, o povo começa a se queixar a Arão. E o sistema é muito simples. Quando Moisés não estava presente, quem liderava o povo era Arão. Na ausência de Moisés, o grande pastor, o grande responsável pelo povo de Deus em Israel era Arão, o irmão de Moisés e sacerdote, o sumo sacerdote daquele povo.
E o texto nos diz, no capítulo 24 de Êxodo, que Moisés passou 40 dias e 40 noites longe do povo. E esse tempo, para o povo, foi tempo demais. E por causa disso, então, eles foram até Arão. E o texto nos diz que eles se reuniram em volta de Arão para questionar Arão. E aqui, irmãos, quando nós vemos o texto nos dizendo que eles se reuniram em volta, nós não devemos pensar que eles resolveram se reunir em volta de Arão para ter uma conversa amigável com Arão. Pelo contrário, o tom aqui é um tom de ameaça. Inclusive, essa frase em volta de Arão poderia ser traduzido como contra Arão. Essa é a verdade. O povo se reúne contra Arão para ameaçá-lo, para questioná-lo, para exigir dele que ele faça alguma coisa diante da ausência de Moisés. Moisés estava 40 dias longe e o povo então começa a se questionar se Moisés voltaria ou não. O povo começa a se questionar se aquele homem estava vivo ainda e o que havia acontecido com ele. E então eles se reúnem contra Arão, se reúnem para ameaçar Arão. E em tom de ameaça, eles fazem uma exigência. Nós queremos que você faça deuses para que possam ir adiante de nós. O povo exigiu que Arão fizesse deuses que pudessem ir adiante deles mesmos. E aqui, irmãos, nós já começamos a ver como de fato a pressa do povo é inimiga da fé do povo. Nós vemos que 40 dias foram mais do que suficientes para que o povo abandonasse a fé em Deus para construir deuses falsos ou até mesmo uma tentativa de representar o Deus verdadeiro para que fossem adiante deles. Esse mesmo povo, irmãos, havia acabado de ser liberto do Egito. Esse povo havia acabado de passar pelo mar. Esse povo havia acabado de ver a nuvem no céu protegendo eles. Haviam acabado de ver a coluna de fogo guiando eles durante o dia. Esse mesmo povo, em 40 dias, abandona a fé no Senhor e em Moisés. Veja que a revolta não é só com Moisés. A revolta não é só porque Moisés está longe. A revolta é com o próprio Deus. Afinal de contas, eles estão questionando o Deus que fez eles saírem do Egito. E o que mais nos assusta, irmãos, é que no versículo 2, Arão atende prontamente o pedido do povo. Veja os versículos de 2 a 4 e veja como, sem muitos questionamentos, Arão atende a ordem do povo. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Você já deve ter ouvido um outro ditado popular, que é: a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso, irmãos, a voz do povo está mais para a voz de Satanás. Porque o povo tenta Moisés a cair na idolatria. Na verdade, tenta Arão, a cair na idolatria. E Arão prontamente segue a voz do povo. Arão prontamente decide atender os pedidos, as ordens do povo. E é interessante, irmãos, que depois, no capítulo 32, quando Moisés questiona Arão e diz: por que você fez o que você fez? Arão não tem uma resposta para dar. Arão apenas diz: o povo pediu e eu fiz o que eles pediram. E aqui, irmãos, nós vemos tanto o mal da idolatria, certamente. Nós vemos como a pressa muitas vezes nos leva à idolatria, mas nós vemos também como um líder facilmente cai quando ele não busca glorificar a Deus, quando ele busca atender a voz do povo. A verdade, irmãos, é que ser líder da igreja de Deus vai muitas vezes gerar desagrado do povo.
Se nós fôssemos pensar em Moisés e em Israel, e se Moisés fosse um pastor de eleição em Israel, a verdade é que Moisés teria perdido vários mandatos. Se Moisés passasse por uma eleição em Israel, provavelmente, muito provavelmente, Moisés iria perder a eleição. Porque o povo muitas vezes questionava Moisés, o povo muitas vezes se revoltava contra Moisés, e a verdade é que ele perderia a eleição. Mas Arão não. Arão ganharia a eleição em Israel. Arão com certeza teria os votos de todo o povo. Porque Arão fazia o que o povo queria, aquilo que agradava o coração do povo. E aqui, irmãos, nós vemos como muitas vezes líderes do povo de Deus são tentados a fazerem a vontade do povo e não a vontade do Senhor. E por causa da pressão, por causa do medo de desagradar as pessoas, eles acabam cedendo. E a razão disso, irmãos, é porque nós somos assim. Nós tememos mais aos homens do que nós tememos a Deus. Existe um livro muito bom, e se os irmãos quiserem ler, eu indico bastante, que é Quando os Homens São Grandes e Deus é Pequeno, de um presbítero chamado Ed Welch, onde ele fala sobre como muitas vezes Deus, a palavra de Deus para nós é tão pequena, tão sem relevância, mas os homens são grandes para nós. Por quê? Porque nós somos influenciados pelos homens e nós agimos de acordo com aquilo que eles querem de nós. A gente não consegue dizer não. Aqui, Arão não conseguiu dizer não. Levado pela pressão do povo, ele disse sim. E certamente ele desagradou a Deus nisso que ele fez. E a verdade, irmãos, é que a idolatria ela é tão sutil que ela vai se manifestando de forma quase imperceptível no nosso coração. Na mente do povo, eles tinham uma boa razão. Afinal de contas, eles estavam no deserto. O líder deles, que havia retirado eles do Egito, estava há 40 dias distante. Então eles pedem a Arão: Arão, faça deuses que possam ir adiante de nós. Nós estamos sozinhos aqui no deserto. Nós precisamos de ajuda. E na pressa, eles preferiram negligenciar a vontade de Deus. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós queremos tanto algo na nossa vida, que quando nós não somos atendidos no nosso tempo, quando nós queremos, quando nós desejamos, nós preferimos dar o nosso jeitinho para conquistar o que nós queríamos de Deus. Quando nós desejamos o direcionamento de Deus, quando nós desejamos que Deus esteja conosco no deserto, por assim dizer, e Deus não parece presente, então rapidamente a gente encontra os nossos jeitos e nós construímos ídolos para irem adiante de nós. O resultado disso é a idolatria. Nós pensamos que nós encontramos a solução para o problema, mas sempre quando nós abandonamos a palavra de Deus, os seus princípios, a sua vontade, para resolver os nossos problemas de acordo com o nosso planejamento, com as nossas ideias, o nosso coração, nós acabamos submetendo a vontade de Deus à nossa vontade. E justamente isso deveria ser o oposto. Nós deveríamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A verdade é que Arão ouviu o povo, Arão cedeu à pressão do povo e todos eles juntos caíram na idolatria, de maneira que se anunciou no meio do povo de Israel: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Lembre de algo interessante aqui. Arão pediu que o povo tirasse as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e assim por diante. E veja que interessante aqui. Esse ouro que Arão pede para que eles entreguem é justamente aquele ouro que eles tiraram do Egito. Lembre-se disso. Quando Deus libertou o povo do Egito, Deus disse a Moisés que o povo deveria então exigir dos egípcios o ouro, e os egípcios dariam esse ouro. E foi o que aconteceu. Por causa das pragas que Deus mandou, o povo do Egito entregou nas mãos do povo de Deus o ouro que eles tinham, para que eles fossem-se embora logo. E é com o ouro que Deus deu a eles que eles fazem ídolos para pecarem contra o Senhor.
a idolatria, irmãos, verdadeiramente é um pecado sutil. Tão sutil que muitas vezes nós utilizamos aquilo que Deus nos deu para sustentá-la e para alimentá-la. Prova disso, irmãos, é que nós somos capazes de transformar a nossa família, algo que Deus nos deu para a nossa bênção e alegria, em nossos ídolos. Nós transformamos o nosso cônjuge em nosso ídolo, quando ele é a coisa mais importante da nossa vida. Nós transformamos os nossos filhos em nossos ídolos, quando eles são as coisas mais importantes para nós. Nós transformamos o nosso dinheiro que Deus deu, e nós passamos a amar o dinheiro e ter no dinheiro a nossa fonte de esperança e de alegria. Nós fazemos do trabalho, bênção de Deus em nossas vidas, um instrumento para glorificar a nós mesmos e não glorificar a Deus. E nós fazemos do trabalho aquilo que nos move, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá alegria. E parece que nós não temos alegria em Deus, nós temos alegria nas coisas que Deus nos dá. E a verdade é que assim como Israel usou o ouro de Deus para fazer ídolos, para pecar contra Deus, nós podemos usar o trabalho de Deus, a família de Deus, os bens de Deus, tudo que Deus nos deu, justamente para construirmos ídolos, para pecarmos contra o Senhor. Israel desejava deuses que fossem adiante deles. Afinal de contas, eles não estavam satisfeitos com a liderança de Moisés e não estavam satisfeitos com a liderança de Deus. E agora eles anunciavam: esses são os teus deuses, Israel, que te tiraram da terra do Egito. E aqui, irmãos, nós temos uma frase difícil de compreender. A razão disso, irmãos, é porque nós temos dificuldade de entender que tipo de idolatria está sendo cometido aqui. E a pergunta básica é a seguinte, uma pergunta que não parece ter uma resposta definitiva. Arão e o povo fizeram uma imagem de Deus para adorá-lo, ou eles fizeram imagens de outros deuses para substituir o Deus verdadeiro? São essas duas alternativas que nós temos. Ou o bezerro era um símbolo do Deus verdadeiro, e eles tentaram adorar o Deus verdadeiro por meio de imagens, ou o bezerro era a representação de outros deuses. E eles tentavam, na verdade, substituir o Deus verdadeiro. A verdade, irmãos, é que essa pergunta é difícil. Na sua Bíblia, certamente a tradução é os seus deuses, porém essa frase, os seus deuses, pode ser traduzida também no singular, o seu Deus. E nós temos então algumas dificuldades. Por exemplo, o bezerro ele poderia significar tanto um único Deus como diversos deuses. Afinal de contas, você vê um bezerro só e se diz, ora, é só um bezerro, era só um Deus que eles queriam adorar. Mas isso não é verdade. No Egito, por exemplo, o bezerro era um símbolo de diversas divindades. Ou seja, um único animal poderia ser símbolo de diversas divindades, e eles poderiam adorar diversas divindades através de um único bezerro. Ao mesmo tempo, a festa que eles dão nos versículos 5 e 6 mostram que há uma continuidade entre o que eles viveram no Egito, na libertação do Egito, com a imagem do bezerro. Ou seja, por um lado, a gente pensa, não, Israel está querendo substituir o Deus verdadeiro por falsos deuses. Afinal de contas, eles estão falando aqui no plural. Os seus deuses. É um bezerro, significa vários deuses. Mas quando nós olhamos para os versículos 5 e 6, nós começamos a perceber que Israel estava querendo adorar o Deus que libertou eles do Egito. E é por isso que a idolatria é tão confusa, não é? E nós vamos ver isso melhor. Porque a idolatria não só corrompe o nosso coração, como é possível ver nas ações de Israel e nas ações de Arão. Ela também corrompe o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto a Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção juntamente comigo nos versículos 5 e 6 e veja como a idolatria não só destrói o coração do povo, mas destrói o próprio relacionamento deles com Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, acordaram bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas.
E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E veja como nós temos aqui uma caminhada ladeira abaixo, não é? Arão já havia cedido ao povo ao fazer um ídolo. Agora Arão constrói um altar, sacrifica nesse altar e anuncia: amanhã nós teremos festa ao Senhor. E lembre-se, quando nós temos na Bíblia a palavra Senhor, todas com letra maiúscula, nós estamos fazendo uma referência, a Bíblia está fazendo uma referência a Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ou seja, apesar de todo aquele contexto idólatra, apesar de toda aquela tentativa de construir deuses para Israel, Arão define a festa como uma festa ao Deus verdadeiro. E aqui, irmãos, nós temos algo interessante. Talvez existisse uma desconexão entre o povo e Arão. O povo queria substituir o Deus verdadeiro por falsos deuses, e talvez Arão quisesse apenas construir uma imagem do Deus verdadeiro. A verdade é que é tudo muito confuso aqui, e a idolatria é confusa. O pecado é confuso. Ele confunde mesmo. E depois desse anúncio de festa, no versículo 6, o povo no outro dia se levanta bem cedo. O texto diz que eles madrugam. A ideia é que eles se acordaram ainda com o clima meio escuro ainda. E eles então oferecem holocaustos e ofertas pacíficas. E é interessante aqui que são dois tipos diferentes de ofertas. A oferta de holocausto, geralmente o animal era todo queimado, ele era completamente queimado. E essas ofertas de holocausto, elas celebravam o perdão dos pecados, a expiação do pecado, a substituição do animal pelo povo. Já as ofertas pacíficas aqui, elas celebravam em geral o relacionamento de comunhão com Deus, com deuses até, deuses falsos. E ela não era toda queimada, ela era apenas queimada uma parte, apenas a gordura era queimada, já o animal era comido. E é por isso que a oferta pacífica, ela celebrava a comunhão, porque na oferta queimada, todo animal era queimado, mas na oferta pacífica, o ofertante comia também. Era como se ele estivesse comendo junto com Deus a oferta. Deus pegava uma parte do sacrifício e o povo comia a outra parte. Por isso que era um símbolo da comunhão. E eles oferecem essas duas ofertas naquele altar que Arão havia construído. E aqui, irmãos, nós percebemos, quando nós voltamos para o capítulo 24, e eu gostaria que você voltasse para o capítulo 24 de Êxodo comigo, e você observe juntamente comigo como aquilo que Israel está fazendo aqui é semelhante ao que Deus havia feito com eles quando ele ratificou a sua aliança com o povo. Veja, Êxodo 24, versículos 4 e 5 nos dizem assim. Êxodo 24, versículos 4 e 5. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, como o povo fez, edificou um altar ao pé do monte, como Arão fez, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram o quê, irmãos? Holocaustos, como o povo fez, e sacrifícios pacíficos, como o povo fez. É interessante isso, não é, irmãos? Porque no capítulo 24, Deus fez a sua aliança com o povo. E Deus ensinou o povo que eles deveriam se acordar cedo, fazer um altar e ofertar diante do altar sacrifícios de holocaustos e ofertas pacíficas. E quando o povo vai pecar contra Deus, quando o povo vai idolatrar um falso Deus, eles fazem exatamente aquilo que Deus havia ensinado no capítulo 24. Não para o Deus verdadeiro, mas em idolatria. E aqui é impressionante, irmãos, perceber como a idolatria se mistura com a verdadeira adoração ao Senhor. É verdade que existe uma idolatria que ela é muito clara. É verdade que existe uma idolatria que ela é tão clara que logo a gente vira o rosto para ela e não cede às suas tentações. Mas existe um tipo de idolatria que é tão sutil, que ela é tão parecida com a adoração verdadeira a Deus, que a gente cede sem mesmo perceber que nós estamos cedendo.
Nós podemos ser idólatras vindo à igreja todo domingo. Nós podemos ser idólatras sem ter nenhuma imagem de santo em nossas casas. Nós podemos ser idólatras sem carregar nenhum terço. Nós podemos ser idólatras sem fazer aquilo que nós pensamos que é a coisa mais terrível em termos de idolatria. E nós somos idólatras todas as vezes em que nós misturamos a verdadeira adoração a Deus com a nossa própria maneira de adorar o Senhor. Nós vimos isso, não foi? Nas últimas escolas bíblicas, quando nós tratamos a respeito da maneira como nós devemos adorar a Deus. E nós vimos que todas as vezes que nós colocamos as nossas superstições no culto, todas as vezes que nós colocamos as nossas visões religiosas no culto e no nosso relacionamento com Deus, nós estamos distorcendo a adoração a Deus e cometendo idolatrias. E a verdade, irmãos, é que nós somos muito supersticiosos. E muitas vezes nós colocamos as nossas superstições na adoração ao Senhor e nós misturamos a adoração verdadeira com a falsa adoração e nós nem percebemos que nós estamos fazendo o mal. É interessante, perceba, o povo de Israel fez tudo igual o que aconteceu no capítulo 24. Eles se acordaram cedo, eles edificaram o altar, eles sacrificaram, fazendo os sacrifícios como Deus havia ordenado que eles fizessem no capítulo 24, mas há uma mudança importante. Entre o capítulo 24, quando Deus havia ordenado e estava com eles, e o capítulo 32, agora que eles pecam contra o Senhor. É que no capítulo 32 nós temos apenas o registro de que ofertas foram feitas, mas o texto não diz que foi feita ao Senhor. Veja que no versículo 5 do capítulo 24, o texto nos diz que o povo ofereceu ao Senhor holocaustos e sacrifícios. Mas no capítulo 32, o texto não diz nada disso. Em outras palavras, o capítulo 32 nos mostra que externamente o que estava acontecendo era parecido com o que aconteceu no capítulo 24, mas Deus não estava presente com eles nessa ocasião. Eles fizeram tudo igual, acordaram cedo, construíram um altar, prestaram ofertas de holocaustos e pacíficas, mas Deus não estava com eles. Aqueles sacrifícios não foram agradáveis ao Senhor. O texto ainda nos diz mais que depois de trazer as ofertas, o povo sentou para comer, beber e festejar. E diante desse cenário de festa, a gente deve se perguntar: que tipo de festa foi essa? Que tipo de festa Israel fez aqui? E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que a festa não deve ser compreendida como normalmente nós imaginamos. Nós temos aqui uma festa um pouquinho diferente. Quando nós temos esse verbo aqui que é traduzido por festejar, muitas vezes alguns autores argumentam que existia um contexto sexual aqui e que o povo de Israel estava praticando orgias religiosas aqui. Eu creio que essa não é a melhor maneira de enxergar essa passagem. Eu não creio que ela esteja dizendo isso, até porque a maior parte das vezes onde o verbo se divertir, festejar acontece na Bíblia é justamente para falar sobre um tipo de diversão, sobre um tipo de zombaria. Por exemplo, quando o texto lá de Gênesis nos diz que Ismael zombava de Isaac, é o mesmo verbo que aparece aqui por se divertir. A ideia é de que eles se levantaram para se divertir, para rir, para festejar. E o texto nos diz que eles estavam comendo e bebendo. E para que a gente entenda que tipo de festa estava acontecendo aqui, esses dois verbos são importantes. E aí você pode pensar, mas comer e beber em toda festa tem. O que isso significa? Eu quero que você volte para o capítulo 24 novamente de Êxodo. Nós vamos ler agora os versículos 9 a 11, para que a gente compreenda qual é a importância de comer e beber aqui. Êxodo capítulo 24, versículos 9 e 11 nos diz assim, a palavra de Deus. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade.
Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Veja que mais uma vez, irmãos, o capítulo 32 é um espelho do que aconteceu no capítulo 24. No capítulo 24, na renovação com a aliança, eles prestaram sacrifícios, eles edificaram o altar e eles comeram e beberam. Só que no capítulo 24, eles comeram e beberam com o Senhor. Aqui, no capítulo 32, eles comem e bebem não com o Senhor. Eles comem e bebem entre si, com os seus ídolos. E veja, no capítulo 24, comer e beber, irmãos, é um claro símbolo da comunhão e da satisfação de Deus com o seu povo. Não é por acaso que na nova aliança em Jesus Cristo, Jesus propõe uma nova aliança também no contexto de refeição. Assim como Moisés tem a sua aliança com Deus e o Deus com o povo através de uma refeição, Jesus Cristo também faz a sua aliança conosco através de uma refeição. Porque a refeição, comer e beber com Deus, significa comunhão com o Senhor. Mas quando Israel se senta para comer e beber, no episódio do bezerro de ouro, não há nenhuma comunhão entre eles e Deus. Quando nós adoramos a Deus da nossa forma, construindo os nossos meios para adorar e servir ao Senhor, nós podemos até imaginar que nós estamos tendo comunhão com Ele. Mas o mesmo lugar da comunhão se transforma no lugar do desagrado de Deus. Veja, eles fazem as mesmas coisas que haviam sido feitas no capítulo 24. Mas essas mesmas coisas que representavam comunhão com Deus, agora representam o desagrado de Deus. Irmão, se em nosso coração nós não purificamos a Deus e santificamos a Deus em nosso coração, nós podemos vir todos os domingos à igreja e ainda assim prestar um culto desagradável ao Senhor. Se nós não purificarmos o nosso coração da idolatria, se nós não entregarmos o nosso coração inteiramente ao Senhor, dedicados ao Senhor, nós podemos orar, ler a palavra, cantar ao Senhor, ouvir a pregação, e isso não ser símbolo da nossa comunhão com Deus, mas ser símbolo do desagrado de Deus sobre as nossas vidas. O povo sentou para comer e beber, mas não foi com Deus, foi com seus próprios ídolos. E veja que há uma interessante evidência sobre que tipo de festa era essa. Veja, ainda no capítulo 32, os versículos 17 e 18. Êxodo 32, versículos 17 e 18. E nós vamos ver um pouquinho sobre que tipo de festa era essa. Êxodo 32, 17 e 18 nos diz assim: quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido, uma gritaria de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas é o grito de pessoas cantando. E aqui, irmãos, que interessante, não é? O povo estava na festa, lá no acampamento, e então Josué e Moisés se aproximam e os dois parecem ouvir duas coisas diferentes. Primeiro, Josué escuta uma gritaria e ele diz que essa gritaria era um grito de guerra, um sinal de guerra. Ele diz que são vozes de guerra, sons de guerra. E por que isso? Porque ele está ouvindo sons de guerra. É porque essa palavra que é traduzida aqui por alarido ou gritaria, ela acontece constantemente em contextos de guerra, como um sinal de guerra, ou como um grito de guerra que os povos davam antes das batalhas, ou até mesmo como um sinal de que a guerra iria começar. Então era muito comum que antes da batalha começar, os povos gritassem, os povos fizessem barulhos, como a gente vê em muitos filmes, não é? Isso era conhecido como a gritaria de guerra. E é por isso que Josué, então, ele ouve umas vozes de grito e pensa, parece gritos de batalha, parece gritos de guerra. Moisés, por outro lado, ele parece escutar algo diferente. Ele diz, olha, eu não estou escutando nem o grito dos vencidos, nem dos vencedores. Ou seja, eu não estou escutando o grito de guerra.
eu estou escutando como se o povo estivesse cantando. E é interessante, irmãos, lembrar que quando essas duas palavras, cantar e dançar, afinal de contas, Moisés disse que chegou no acampamento e viu o povo dançando. Ou seja, o povo estava cantando e dançando. E nós temos alguns textos na Bíblia onde o povo cantou e dançou. Mas existe um texto muito próximo a esse, lá em Êxodo capítulo 15, onde nós vemos o povo cantando e dançando. Mais especificamente, nós vemos uma mulher cantando e dançando. Miriam, a irmã de Moisés, a irmã de Arão. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero que os irmãos percebam que o que estava acontecendo aqui era algo muito parecido com o que Miriam havia feito. Lá no capítulo 15 de Êxodo, o texto nos diz que Miriam dançava e cantava por quê? Porque Deus havia libertado eles do Egito. Ou seja, Miriam dançava e cantava por causa da vitória do Deus soberano sobre os egípcios. Agora nós vemos também um povo dançando e cantando aqui. E muito provavelmente é por isso que Josué escuta gritos de guerra. Porque assim como Miriam dançava e cantava por causa da vitória de Deus sobre o exército dos egípcios, o povo de Israel estava cantando e dançando pela vitória sobre os egípcios. Ou seja, o povo estava tentando adorar o Deus verdadeiro, ou até mesmo substituindo o Deus verdadeiro como aqueles deuses que haviam vencido o poderoso exército dos egípcios. E é por isso que Moisés escuta uma coisa e Josué escuta a outra. Porque Josué escuta os gritos de guerra em comemoração à batalha que Deus venceu. Já Moisés escuta os cânticos e as danças. O que estaria acontecendo então, irmãos, era um tipo de festa, de culto, onde o povo estava celebrando a vitória sobre o Egito, a vitória dos exércitos de Deus, ou dos deuses, em relação ao Egito. E aqui mais uma vez é confuso, não é? Porque ao mesmo tempo, o texto nos diz que Israel procurava deuses que fossem adiante deles. Mas agora o texto nos diz que eles estavam comemorando a vitória no Egito. E o próprio Arão diz que era festa ao Senhor. Em outras palavras, quem eles estavam adorando? A verdade, irmãos, é que é impossível chegar a uma resposta final aqui. A verdade, irmãos, é que a idolatria é confusa. E muito provavelmente o povo de Israel estava confuso aqui. É muito provável que ao mesmo tempo eles estivessem tentando adorar o Deus verdadeiro através de imagens, da imagem do bezerro, e também estivessem tentando substituir o Deus verdadeiro por outros deuses. Afinal de contas, eles estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados a adorar diversos deuses ao mesmo tempo. E assim não seria difícil de imaginar que eles acrescentariam outros deuses além do Deus verdadeiro. O que permanece, irmãos, muito claro aqui é que o povo pecou contra o Senhor na idolatria e na perversão. E a idolatria, ela pode ser encaixada nessas duas categorias, não é? Idolatria tanto é quando nós substituímos Deus por outras coisas, como a idolatria também é quando nós tentamos adorar a Deus da forma que Ele não ordenou. Quando nós tentamos adorar a Deus por meio de imagens, como o povo de Israel fez aqui, isso também é idolatria. Quando nós tentamos substituir a Deus, isso é também idolatria. E Deus havia acabado de falar, poucos dias antes, dizendo, não farás para ti imagem de escultura. E Deus havia dito também, não terás outros deuses diante de mim. Poucos dias depois de Deus ter se revelado e revelado essas palavras, o povo pecou contra o Senhor. Certamente uma das características mais marcantes da idolatria aqui é seu aspecto confuso. E a idolatria se mistura com o culto verdadeiro, e por isso que ela é tão perigosa e ela é tão fatal. Algumas vezes a idolatria é uma clara substituição de Deus em nossas vidas, mas outras vezes a idolatria é uma tentativa de agradar a Deus da nossa forma. Muitas vezes a idolatria é uma tentativa do nosso coração de encontrar alguém para ficar no lugar de Deus. Outras vezes a idolatria é apenas nossa tentativa de agradar a Deus do jeito que nós queremos e não de acordo com a vontade de Deus.
A verdade é que o povo de Israel se esqueceu de uma verdade que muitas vezes nós nos esquecemos. Deus é um Deus zeloso, que se importa com a sua adoração, que se importa com o seu culto, que se importa com a maneira que nós nos dirigimos a Ele. É por isso que a palavra de Deus nos ensina de maneira tão clara que o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro foi dado por Ele mesmo, foi instituído por Ele mesmo e é limitado à vontade dEle e somente à vontade dEle. É por isso que nós não acrescentamos ao nosso relacionamento com Deus nada além daquilo que o próprio Deus ordenou. É por isso que nós não adicionamos ao culto elementos como danças, como velas, como rosários, como terços, como missa e outras tantas coisas que nós poderíamos encontrar em outras religiões. Porque nada dessas coisas foram ordenadas por Deus. Nenhuma dessas coisas foi ordenada por Deus. Não há lugar para invenções, para mudanças no culto a Deus, no nosso relacionamento com Deus. A idolatria é sutil. Ela corrompe o nosso coração. Mas ela também corrompe o nosso relacionamento com Deus. E todas as vezes que nós tentamos agradar a Deus ou servir a Deus da nossa maneira, nós nos deparamos com esse terrível pecado, que é o pecado da idolatria. E talvez a leitura desse texto até esse versículo mostre um povo para o qual não há esperança alguma, não é verdade? Quando nós lemos até o versículo 6 desse capítulo, nós não parecemos encontrar nenhum tipo de esperança para esse povo. Afinal de contas, nos versículos seguintes, por exemplo, no versículo 7, Deus diz assim, veja o versículo 7, Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Veja que interessante, Deus não descreve mais Israel como seu povo, como o povo de Deus. Ele descreve Israel como o povo de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo, olha, esse não é o meu povo, porque ele não me adora. Esse é o teu povo, Moisés. É o povo que você tirou do Egito. E quando nós lemos essas palavras, nós de fato nos lidamos com o desafio do nosso pecado e com a falta de esperança que nos mostra o nosso pecado. Porém, a gente não vai poder fazer isso essa noite, mas quando nós olhamos a continuidade do capítulo 32, nós vemos como Moisés intercede como mediador do povo de Deus. E como Deus então decide perdoar o povo e renovar a sua aliança com o povo. De tal forma que no capítulo 34, a aliança de Deus com o povo é renovada e Deus promete que iria novamente ser o Deus daquele povo. A verdade é que Deus, através do seu mediador, Ele nos perdoa. Como nos diz Colossenses capítulo 1, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós podemos, irmãos, ter esperança diante da idolatria do nosso coração por meio do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter esperança para a nossa idolatria, para o nosso coração que se apressa e muitas vezes cai na falta de fé, por meio do nosso mediador, Jesus Cristo. Por meio daquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você ainda não sabe como se relacionar com o Deus verdadeiro, se você ainda está preso a idolatrias, se você ainda nutre no seu coração desejos, pessoas, objetivos que tomam o lugar de Deus na sua vida, creia no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não nutre no seu coração o amor verdadeiro a Deus, o amor que lhe faz desejar a Deus e adorar somente a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, nos libertou do império das trevas, nos libertou do império da nossa idolatria e nos trouxe, de fato, para a redenção, para o perdão dos nossos pecados.
Por meio de Cristo, por meio do nosso mediador, nós somos salvos da nossa idolatria e da nossa perversão. A idolatria é um mal sutil, ela corrompe os nossos corações, ela corrompe o nosso relacionamento com Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos perdão. Em Cristo Jesus nós temos restauração do nosso relacionamento com Deus. E nós temos transformação para os nossos corações. Em Cristo nós temos uma verdadeira aliança, onde nós podemos nos assentar com Deus e comer com Deus. Em Cristo nós temos de fato a esperança de termos um coração dedicado ao Senhor. Um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas, como Ele mesmo nos ensinou. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos ensinar a amar Deus acima de qualquer outra coisa. Ele é o único que pode nos dar um verdadeiro relacionamento com Deus e nos fazer assentar na mesa de Deus e comer o pão de Deus, beber o vinho de Deus, por meio do seu próprio sangue, por meio do seu próprio sacrifício. Vá até Cristo para que haja vitória verdadeira sobre a idolatria do seu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós oramos a Ti, porque nós sabemos que nós somos idólatras. A verdade, Senhor Deus, é que nós nascemos na idolatria. Naturalmente, Senhor Deus, nós não desejamos o Senhor, naturalmente nós não amamos o Senhor. Se o Senhor não nos transformar, se o Senhor não nos purificar, nós permaneceríamos no reino das trevas para todos sempre. Senhor, nós te louvamos pela salvação em Cristo. Nós te louvamos pelo perdão dos pecados em Cristo. Nós te louvamos porque em Cristo nós temos um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nós podemos assentar na tua mesa, comer e beber com o Senhor. Em Cristo nós temos de fato restauração para o nosso coração. A idolatria destrói a nossa alma, a idolatria destrói o nosso relacionamento contigo, como fez com Israel. Mas em Cristo nós temos perdão e restauração. E é por Ele que nós queremos nos achegar ao Senhor para clamar: Senhor, nos livra desse terrível e sutil mal que é a idolatria. Nos livra de colocar qualquer outra coisa no teu lugar. Nos livra, Senhor Deus, de colocar nossas famílias, nossos trabalhos, nossos sonhos, planos, desejos no lugar do Senhor. Nos livra, Senhor Deus, também de adorar ao Senhor, de tentar adorar ao Senhor de acordo com a nossa maneira, com a nossa própria vontade. Nos dá um coração puro e através de um coração puro nos dá uma adoração pura. E tudo isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo restaure o nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar um verdadeiro relacionamento com Deus. É o que nós oramos no nome dele. Amém.